Oi, gente, tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Cultura aqui pela TV Câmara São José. E ó, hoje o programa vai trazer muita arte, humor e inspiração para você também, viu? Isso mesmo, que bacana, hein, tio? Tudo bem, galera, com vocês? Pois é, hoje a gente vai receber aqui no estúdio o ator Tom Prado. Ele vai compartilhar um pouco sobre a trajetória no cinema, na TV e no teatro. E tem mais, hein? A gente vai falar também sobre a importância dos incentivos culturais e como eles ajudam a movimentar a cena artística no Brasil todo. E claro, tem os nossos quadros no Sessão Pipoca, uma sugestão de filme para você curtir aí o seu fim de semana, e tem na biblioteca Dica Literária. Então, ó, você fica por aqui porque o Conexão Cultura tá só começando. Chega mais, minha gente, para mais um Conexão Cultura. Vem chegando. Isso aí, ó. Você que nos assiste pela TV aberta no canal 12.13 e pela internet em youtube.com/TV Câmara SJC. E ó, pessoal, olha só, hein? A arte tem poder do quê? Muitos poderes, né? Opa, muitos poderes mas mesmo. Principalmente de contar histórias, levar reflexões e, é claro, proporcionar muitos momentos de diversão. É verdade, Ti, com certeza, viu? Ó, e o nosso convidado de hoje não apenas sabe de tudo isso, como vive na prática, todos os dias, numa carreira cheia de sucesso. É isso, ele é ator, é humorista, é apresentador, já brilhou em grandes produções do cinema nacional, fez uma porção de coisas. Vamos apresentar logo? Vamos claro bater esse papo com o nosso convidado de hoje, que tem uma carreira maravilhosa, vai contar muitos desafios dessa carreira. Seja muito bem-vindo, Tom Prado. Obrigado, valeu, vocês rasgaram elogio aí. Ué, a gente tem que garantir que você vai voltar mais vezes, não é? Obrigado. Quando você estiver ainda mais famoso. Tá bom. A gente tá só preparando o território. É só o campo aqui pra começar a vida, né? Valeu. Ô Tom, vamos bater um papo aqui. A gente tava falando sobre tudo isso que você faz, você é um artista multifacetado. Agora, uma coisa que a gente não colocou na sua introdução, mas que é necessário a gente ressaltar, é que você é do Vale do Paraíba. Sou daqui, da região. Vivi em Mogi, mas vivi minha vida toda em Jacareí, e a região do Vale do Paraíba, principalmente São José dos Campos, é o meu reduto de crescência, né? Então sempre eu tive em todos os cantos aqui da região do Vale do Paraíba. É muito bom. Você hoje mora em São Paulo, Moro. Desempenha a tua carreira principalmente lá, apesar de vez em quando ter um trabalho outro por aqui também. Faço bastante coisa aqui na região. Mas começou na vida artística aqui, em Jacareí? Aqui em Jacareí, comecei estudando na Fundação Cultural, lá da cidade, alguns anos atrás. E daí fiz teatro lá para poder entender, e eu fiz um teatro de curso para teatro infantil. Sim. Então toda a molecada, todo mundo junto para poder entender qual era o gostinho. Parei, porque daí começa aquela história dos 16, 17 anos, você tem que começar a criar responsabilidade. Fui fazer minha faculdade, fui trabalhar, fui fazer tudo que precisava fazer. E com 28 anos de idade, eu volto para a história da arte. Sim. E volto a querer movimentar esse lugar dentro de mim. Daí quando eu vou para São Paulo estudar teatro para tirar o meu DRT e me formar ator. E desde então, desde 2000 com 28 anos, isso em 2008, talvez 2008, 2009, Sim. eu venho andando nessa área e nunca mais larguei, né? Isso é muito legal. É muito legal. Quando o bichinho da arte pica, minha filha, não adianta, você não consegue fugir. Não tem você que fazer, fica. não tem que E fazer. o cara faz de tudo. Não, de tudo e muito. A gente vai comentar sobre o filme do Mamonas Assassinas, mas antes desse sucesso, que o pessoal tá na expectativa aí, o mais recente foi de um filme que você fez agora. Uma advogada brilhante. Super Sim. recente, agora, Ele tá nos cinemas ainda. Isso, exato. Me conta como é que foi essa experiência com o Leandro Hassum, né? Cara, só gente do humor pesado, tá? Leandro Hassum, protagonista do filme, contracenando comigo Paulinho Serra, Bruno Garcia, tinha Danilo Gentili, Nani People. Cara, uma galera incrível do humor, assim, Olha sabe? o elenco. Marcelo Mansfield, uma galera incrível. Renata Brás, enfim. E eu fui convidado pela diretora do filme, que já me conhecia o meu trabalho. Falou, Tom, acho que eu tenho um personagem pra você. E daí o personagem que eu me dar não caía aqui um pouco na minha estética, porque eu era um juiz, eu tenho uma cara mais jovem, né? Uhum. Daí a gente só fez uma troca, Danilo Gentili fez o juiz e eu fui pro advogado, que é um advogado que cuida do Paulinho Serra na história.
Então é uma história incrível, uma peça gostosa, humor leve, humor inteligente, além de provocar as pessoas, provoca também uma maneira de pensar sobre o filme. E ele está em cartaz agora nos cinemas. Então eu já faço convite para você. Posso usar isso? Deve, agora o espaço? Deve. Vão ao cinema, prestigiem lá Uma Advogada Brilhante. Ainda tem algumas sessões espalhadas aqui pelo Vale. É só ir no cinema e curtir. Tá legal. E prestigiar o cinema nacional, né, Exatamente, Fê? Que é algo muito importante, muito válido. A gente tá vendo aí os filmes brasileiros ultrapassando fronteiras, né? Agora no Oscar, né? A gente teve o filme com a Fernanda Torres, até premiado, mas quem sabe, né? A gente não consegue abrir essa porta aí para outros gêneros também, inclusive para o humor, que é uma marca registrada sua. Você trabalha o humor não só nas telas de cinema e de TV, como na internet também. Sim, agora eu comecei a brincar, né, com a internet, porque era um campo que eu não utilizava. Eu fazia tudo dentro da carreira, cara, tudo que você possa imaginar envolvendo arte, eu trabalhava, só não brincava com a internet. E daí chegou um belo dia que a minha gente falou assim, pô, tá demorando para você entrar na internet, porque às vezes a gente tenta te vender como humor que todo mundo já sabe que você faz, mas na hora que a gente vai ver, na internet não tem nada. Aí foi aí que eu comecei a brincar com a internet. Hoje, dia sim, dia não, eu posto alguma brincadeira de vídeo que entra em contradição. Então eu mostro, por exemplo, ontem eu botei um vídeo falando sobre vida de professor. Adoro ser professor. E no mesmo momento que eu brinco falando o prazer daquilo, eu mostro o desprazer da mesma situação. Então eu falo assim, não existe uma história sem ter o prazer ou o desprazer. O contraponto, né? Exatamente. Então é essa brincadeira que eu faço na internet. E é muito diferente para você produzir para a internet do que produzir para as outras mídias? Ah, total. Porque, na realidade, assim, eu tenho um espaço, eu faço o que eu quero nas minhas redes sociais, eu discuto o assunto que eu quero, eu gravo do jeito que eu quero. Então, isso é muito legal, porque eu consigo brincar com humor dentro da minha rede social. Agora, na vida artística, não, né? Na vida artística, você recebe o roteiro e bora lá. Seguir as orientações da equipe técnica, a direção e tudo mais, né? Com certeza. Que ele vai falar pra gente daqui a pouco, porque a conversa tá ótima, só que a gente precisa fazer uma pausa rapidinha, né? É isso mesmo. Aí você que tá assistindo, não saia daí, viu? Daqui a pouco tem mais conversa com o ator Tom Prado. E ainda tem o quadro Tem na Biblioteca. Até já. Conexão Cultura tá de volta e agora é hora do Tem na Biblioteca. Isso aí. Qual será o livro aí escolhido desta vez? Vamos descobrir agora com a Tamires Vick. Durante a ciranda, Luara resgata a alegria de sua infância. Então, num giro ao redor do sol, uma centelha dele entra no coração da menina Lua. Esse trecho é do livro Luar Azul, de Daniela Penelope, e esse livro tem na biblioteca. E agora eu quero convidar você para conhecer mais um espaço da Biblioteca Hélio Pinto, a sala de leitura das crianças. Aqui a gente encontra centenas de obras infantis, infanto-juvenis de todos os gêneros e para todos os gostos. Tem desde livros para alfabetização e introdução à leitura, até quadrinhos, sagas completas. E é claro que tem literatura infantil joseense. O livro de hoje é da Daniela Penelope, uma escritora joseense que cresceu rodeada pelos livros e que desde muito cedo viu neles grandes amigos. Quando eu era criança, eu não imaginava que eu fosse ser escritora. A minha mãe era professora de língua portuguesa e minha casa sempre foi muito cheia de livros, então o livro ele era muito acessível. Eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, mas como a minha mãe era professora de língua portuguesa, era a ferramenta de trabalho dela. Então você ia no banheiro, na cozinha, nos quartos, era livro para todo lado, e até hoje a casa da minha mãe ainda é assim, cheia de livros. Além de eu lembrar desse vínculo forte com a minha mãe, eu lembro dela terminando o livro, fechando o livro, e eu apagando a luz para a gente dormir, acabou a história, e eu começando na minha cabeça uma nova história. Ela apagava a luz e eu ficava dentro de mim, imaginando como eu terminaria aquela história. E uma dessas histórias é justamente Luar Azul.
um conto que mistura os elementos de uma fábula com a cadência de poema para dar vida à lua, ou melhor dizendo, a Luara, a menina lua, que vive acima dos céus, passando pelas nuvens e até pela exosfera, uma criança celestial que ama brincar de imaginar e que terá de viver diversas fases, enfrentando eclipses e até o momento de minguar. Em Luar Azul, também podemos ver as belíssimas ilustrações de Camila Morita, outra grande artista da nossa cidade. O livro Luar Azul ele foi escrito durante a pandemia, quase no final da pandemia, né? E ele veio porque eu percebi que as crianças e os adolescentes que estavam próximos a mim, meus sobrinhos, minha filha, eu percebi que as crianças estavam tristes, né? Algumas com depressão, e percebi também a dificuldade das famílias de entender e de conversar sobre a tristeza. Era como se a criança não pudesse sentir a tristeza, a criança tivesse que sempre ser feliz e alegre o tempo todo. Então, o Luar Azul, ela vem como uma história que abre uma porta para poder falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre mudanças e fases que a gente tem ao longo da vida, ao longo do dia. E assim como a escritora traz na introdução deste livro, ao citar Antônio Cândido e o direito à literatura, o acesso à leitura é um direito de todos. A Lei Federal nº 10.753 institui a Política Nacional do Livro, colocando-o como meio principal e insubstituível de difusão de cultura e transmissão de conhecimento, fomento à pesquisa social e científica, conservação do patrimônio nacional, transformação social e até melhoria da qualidade de vida. Por isso, as nossas bibliotecas públicas são tão importantes. Elas asseguram um dos nossos direitos mais essenciais. Quando você tem acesso a uma narrativa que diz respeito ao mundo em que você vive, que você consegue entrar naquela história, se ver naquela história, isso te empodera demais, né? Então a literatura, ela tem esse potencial de empoderar, de te colocar no lugar do outro, de ter mais empatia pelo outro. Bora voltar aqui ao nosso papo, então, no estúdio, que hoje a gente está recebendo o ator Tom Prado, que está aqui com a gente. Ô, Tom, a gente citou no bloco anterior um outro trabalho de destaque, quero entrar com um pouquinho mais de profundidade nele agora, que é o filme dos Mamonas Assassinas. Sim. Como é que foi esse convite, participar dessa obra, retratar figuras tão amadas pelo público brasileiro, né? Eu recebi esse convite no final de 2022, no dia 30 de dezembro. Me ligaram, na reta final do ano, me ligaram e falaram: Tom, a gente tem um teste e a gente gostaria que você participasse desse teste. Beleza, fiz o teste, mandei do jeito que eles queriam, o formato. No dia 31 de dezembro, às 4 horas da tarde, eles me retornam a ligação: ó, desculpa o dia, desculpa o horário, mas a gente precisa que você refaça o seu vídeo seguindo essas orientações. Meu Deus. Em pleno Réveillon. Eu mandei o vídeo no dia 4 de janeiro, me retornaram dizendo: a gente vai abrir o jogo pra você. Vai ter um filme dos Mamonas Assassinas e o teu personagem é para fazer o Rick Bonadio, que é o produtor musical que descobriu a banda. Caraca. Então a gente vai te dar 5 páginas do texto, você vai compilar todas essas frases numa fala só de 2 minutos e meio. Você vai fazer esse texto e como se você estivesse falando pros Mamonas, como se os caras estivessem na tua frente. E grava esse vídeo pra gente. Gravei, mandei, fiz uma refação desse vídeo. Daí no dia 11 me ligaram falando: Tom, a gente tem uma notícia pra te dar, você é o escolhido pra fazer o Rick Bonadio no cinema. Imagina como é que você não fica, minha gente, nesse intervalo entre o dia 31 e o dia 11, esperando uma resposta. Exatamente. Meu Deus, mas aí foi aprovado. Então, de início de ano, né? Como fã, né? Você, muito, né? Cara, quem não é fã, né? Dos anos 90, né? Aos domingos assistia. Como é que foi essa relação de fã como ator, né? Como profissional? Você sabe que eu não fiquei ansioso, juro por Deus, eu não fiquei ansioso quando me falaram sobre tudo, porque como eu já estava fazendo o teste, quando falaram que era do Mamonas, lógico, eu fiquei ultra empolgado, porque eu falei, cara, eu quero pegar esse projeto. Sim. É um projeto muito valioso para minha carreira.
E daí, quando eu recebi a ligação dizendo que eu tinha passado no teste, daí sim, foi instalado ansiedade. No teste eu não tive essa coisa de preocupação. Mas daí, quando eu cheguei na preparação de elenco, a gente ficou um mês fazendo preparação de elenco todos os dias, eu fui entendendo a intensidade que seria falar sobre aqueles caras, entendeu? Sim. Então, a cada dia que passava, chegava um instrumento musical, chegava uma roupa, chegava um carro, chegava não sei o quê. E tudo dos Mamonas estavam convivendo com a gente na mesma sala. Nossa, que E os doideira. familiares também, E né? os familiares, Acredito que do deve nada ter. a gente estava tendo preparação de elenco, daí o diretor falava, vamos parar só um pouquinho? Daí entrava o pai de alguém, entrava a irmã de alguém. Olha. Daí era surreal, porque era aquelas pessoas que você via na televisão há 30 anos atrás, na tua frente. Eles nossa, meu Deus, que E loucura. até hoje você tem amizade com Todos. eles? Grace, Paulinha. A Grace é irmã do Dinho, fofa demais. A Paulinha é irmã do Júlio Hazek. Eu sou super amigo Que dela, demais. das duas até hoje. Um trabalho aprovadíssimo, né? Pelo público e pela família, pelas Sim. famílias, Pelas o que é famílias. excelente. Famílias, Agora, essa relação com pessoas próximas, assim, na casa da vida de um artista, às vezes não é só ali no bastidor. Você é ator de teatro também, Sim. você lida diretamente com o público ali na plateia, Sim. inclusive está em cartaz agora em São Paulo. Com o Exatamente. espetáculo, O marido da minha mulher. como é que tá sendo a experiência, essa peça aí, a mais nova, com elenco de peso também? Tá Fefe, Daniel Rocha e Conrado Caputo comigo no elenco. É um espetáculo que eu já fiz. Eu estive nas 3 temporadas diferentes que teve do espetáculo, eu fazia o mesmo personagem, e depois, agora, a última temporada teve uma distância de 8 anos, a gente volta com esse espetáculo, eu no mesmo personagem, Mas troca o restante do elenco. o restante do elenco trocou todos. Trocou Trocou um tudo, ator já troca Muda toda a tudo, experiência, não né? tem como. Eu tentei trazer algumas coisas que eu já sabia que dava certo na peça, mas, cara, você que também vocês artistas, vocês sabem que não existe. Mudou uma Sim. pecinha, muda toda a história, a ideia de se falar, porque cada um traz uma coisa diferente. A bagagem, O espetáculo é divertidíssimo, conta uma história de um cara... posso dar spoiler? né? Pode, Claro. mas você tem que fazer o pessoal querer te assistir, cara. Já vi Não um pode convite pra contar o vocês. final Porque às só. vezes não tem tempo, eu fico falando, mas acabou? É um cara que é casado com uma menina e ele vai muito pro jogo de futebol, deixa sempre a mulher em casa junto com o filho e não dá muito atenção à mulher. Então a gente discute esses casos desses Legal. casais que o marido sempre se diverte e a mulher sempre fica dentro de casa. E eu sou o amigo que atrapalha esse relacionamento porque vai lá chamar o amigo toda vez para ir pro futebol. Ah, entendi. E numa dessa, o amigo morre. E ele descobre que a mulher vai se casar com outro cara da empresa. E ele volta pra terra para pedir pro amigo dele, que sou eu, para atrapalhar o casamento da esposa na terra. Daí começa a acontecer um monte de bagunça. Aí vai ter que ir lá assistir. E daí tem que assistir, mas a peça é divertidíssima. Vocês Você ficam não fica um minuto sem rir. Eu tenho certeza. Em É cartaz verdade. até quando? Até dia 1º de junho, no Teatro UOL, lá no Shopping Higienópolis, em São Paulo. Fica a dica, então. É. E falando em cultura, Conexão Cultura continua. Só que daqui a pouco, tá? Daqui a pouco você vai curtir o quadro especial Sessão Pipoca, esperando por você. Não sai daí, não. Voltamos com Conexão Cultura e bora de cinema no Sessão Pipoca? Bora, Ti. Olha só, a dica de hoje é um filme cheio de emoção, viu? Que promete prender a sua atenção do início ao fim. A Batalha de Shangri-La. Oi, gente, tudo certinho com vocês? Olha, eu tô em cena e minha dica hoje é um filme nacional que foge aí dessa ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Eu tô falando do longa A Batalha de Shangri-La. O protagonista da história é o João, um executivo que, após perder os pais adotivos, parte para o interior do estado do Mato Grosso numa busca por sua mãe biológica, que o abandonou há quase 40 anos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Com fé, irmãos. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nessa viagem, ele mergulha num Brasil profundo, real, sem maquiagem, sabe? E encontra pessoas que fizeram parte do passado de sua família. Nesse trajeto, ele se desconstrói enquanto ser humano e suas convicções são colocadas em xeque. Quer dizer que alguém aqui pode afirmar que nunca matará, mesmo que um ente querido
esteja correndo perigo, esteja ameaçado. O reencontro com a mãe, claro, é profundo e muito doloroso, com revelações fortíssimas que afetaram a vida da própria mãe e também a dele. É um drama psicológico muito interessante que fala sobre violência social, intolerância, preconceitos, hipocrisias. O elenco também tem nomes de peso, como Ingra Liberato, a eterna Ana Raio, da novela A História de Ana Raio Zé Trovão, da extinta TV Manchete, além de Gustavo Machado e Maria Ceiça. E o Severino Neto, que é diretor e roteirista de A Batalha de Xangri-Lá, mandou um vídeo pra gente, se liguem só. Oi Dani, tudo bem? Dani, que legal poder falar um pouquinho do cinema mato-grossense, do meu primeiro longa de ficção, A Batalha de Xangri-Lá. Um filme que eu passei uma temporada na Espanha desenvolvendo, no Ibermédia, com Carinha Yus, com Tomás Aragay. E a gente conseguiu rodar ele em 2018 e 2022 a gente lançou ele. Enfim, fazer cinema no Brasil é complicado, aqui em Mato Grosso mais ainda, mas é muito legal poder falar do cinema fora do eixo, né? A Batalha de Xangri-Lá é um filme, é quase um road movie, que fala um pouco da nossa cultura misógina, machista aqui. Espero que vocês possam assistir, aproveitem e vamos que vamos. Obrigado, Dani. Beijão. Obrigada, Neto. Tá aí então um convite feito pelo próprio diretor, hein? Vamos prestigiar o nosso cinema nacional e regional, galera, porque tem muita coisa boa, viu? Esse filme está disponível em algumas das principais plataformas de streaming. Assistam, vocês vão gostar, é coisa boa. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu tô de volta com mais um Sessão Pipoca. Até! Seguimos aqui no estúdio com o nosso convidado, o ator Tom Prado. Tom, e agora? O que você tem de projetos futuros aí? Você vai seguir ainda, muitas vezes na internet? Ainda acontece, né? A peça de teatro, como você falou. Mas e aí, a internet? É um caminho que você quer se aventurar ainda mais? É caminho sem volta, a internet. A internet é caminho sem volta. Por favor, me sigam lá na internet também, pessoal aqui do Vale do Paraíba. Porque quando você começa a pegar o gosto pela brincadeira de internet, você não sai. Eu estava agora, antes de vocês chegarem aqui nesse estúdio, eu estava editando o próximo vídeo que vai entrar daqui a pouco lá. Então é uma coisa que você começa a trabalhar, você não para. Sim. Então a internet é uma coisa que eu vou focar e vou descobrir para onde vai essa brincadeira toda. E você é ligado em todas as funções, né? Porque você grava, você edita, você que posta, tá totalmente no seu controle. Cara, eu tenho a ajuda da Dani, que me ajuda muito a gravar os meus vídeos, só que a brincadeira do editar eu gosto de trazer a minha pitada, a minha cara, entendeu? Pro humor, as musiquinhas que eu coloco e tudo mais. Então eu gosto de escrever meus roteiros, gravo e eu já sei como que é a ideia que eu tô fazendo, eu vou lá e edito, já posto. E além da internet, tem mais alguma coisa em vista aí, nas telonas ou nas telinhas? Então, tem... Segredo. Já não tem é nem pela que é cara. segredo, não é nem que é segredo, é que é um projeto que ainda não tá pontual para eu poder falar assim, vai acontecer, vai que do nada cai. Mas eu tenho uma notícia boa, a gente falou sobre Mamonas Assassinas, que é um filme, esse ano estreia a série, a gente não tem data prevista, mas esse ano tá na televisão também a série dos Mamonas Assassinas, que é outro tipo de conteúdo totalmente diferente do filme. Mas você no elenco ainda. Eu no elenco, faço Ou seja, excelente. Nossa, a gente não vai perder. Não vamos perder, com certeza. E você venho pra volte cá, aqui. tá? Ah, Com o marido da minha mulher. Em junho a gente tá em São José, todo o elenco fazendo a peça no Teatro Colinas. Ah, Em olha Taubaté só. também. Então a gente vai assistir. E você tem que voltar aqui então, Tom. Volto, Vai falar dos com futuros, certeza. você que deixou em segredo. Então, obrigado pela sua participação aqui no programa. obrigado. Sucesso na sua carreira sempre, Obrigado. meu amigo. Parabéns pelo Sucesso, programa. Tom. Obrigado. Tudo de bom, viu? E assim, minha gente, a gente chega ao fim de mais um Conexão Cultura. Foi bom, passou rápido. Foi bom demais. Ai, uma delícia conversar com o Tom. Mas se você quiser rever este programa, esse episódio de hoje, tá? Ou os outros da TV Câmara, é só você acessar o nosso canal no YouTube, tá bom? Valeu, pessoal, pela companhia. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.